Então, boa noite. Se alguém não estiver ouvindo aí, vai me avisando aqui pelo chat ou vai falando aqui, vai tentando ajustar até o alto-falante de vocês aí, tá? Obrigado, Bárbara. Vamos só dar continuidade. A gente vai fazer mais ou menos 35 a 40 minutos aqui de aula, e onde eu vou falar um pouco da base do que é a aula de hoje. Eu postei lá no Google Classroom, de forma remota, um conteúdo de uma aula, até uma aula que fala sobre o recurso especial no sentido prático, né? Que ele se dá na prática. E aí, nesse caso, como ele se dá na prática, é interessante, porque a gente parte do estudo desde o cabimento, onde é que a gente consegue ver como que vai caber, quando que vai caber, e por aí vai, né? Até as questões, as situações de prática mesmo, endereçamento, a petição, o que se deve falar na petição ou não, certo? Mas o nosso foco ele é um pouco mais teórico, né? E o nosso foco, por ser um pouco mais teórico, ele vai, na realidade, se ater ao que a lei diz quanto ao processo, nesse caso, o recurso em si especial e extraordinário, né? Hoje e amanhã, e um pouco da aula da semana que vem, nós vamos falar só sobre os recursos constitucionais, que são, né? E em tese, os recursos o recurso especial, o recurso extraordinário e o recurso ordinário, que são os três recursos possíveis lá na Constituição com base no processo civil, né? Obviamente que existem outros recursos previstos na Constituição, mas de outras disciplinas, né? E aí, vamos lá, vamos começar pelo recurso especial, e eu vou começar pelo recurso especial porque ele é um recurso imediato ao STJ, né? Nós vamos falar de cabimento, né? Obviamente vamos relembrar o prazo, certo? E vamos falar de algumas questões legais, né? Primeiro ponto aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e no compartilhamento de tela, compartilhar uma tela em branco, tá? Vocês vão ver aí, vai estar aparecendo para vocês, né? Uma tela em branco, e a gente vai escrever aqui naquele formato que a gente tem acompanhado de aula, né? De qualquer forma, é um formato que a gente vem acompanhando. Então, imagina só, vamos lá, recurso especial. Primeira coisa que você tem que pensar é no prazo. 15 dias, ok? 15 dias é o prazo, certo? Na complementação, a contar de quando, a gente tem que pensar, né? Enfim, a partir de quando que a gente tem essa contagem. Então, né? Dias a contar da intimação, da primeira intimação, vou colocar assim, intimação eficaz do advogado da parte inconformada. Inconformada no seguinte sentido, aquela que pretende recorrer, certo? Então, vamos lá. Quando que dá esse momento aqui? Os tipos de intimação nós vamos relembrar, né? Pode ser, né, a intimação, né? Nesse caso, em regra, ela é por publicação no Diário Oficial de Justiça. No caso aí, da Justiça, que profere a decisão que vai ser recorrida, né?
certo? E a partir da publicação, data da publicação, certo? Que vai contar esse prazo de 15 dias, certo? Todavia, em situações especiais, pode-se dar a intimação por meio de balcão, eletrônica ou outra que demonstre que o advogado tenha sido intimado, ok? Isso aqui é só uma regrazinha de contagem, né, de prazo, certo? Depois eu vou mandar esse material para vocês, só para vocês terem como base mesmo. Eu vou mandar como anexo desse vídeo. Esse vídeo vai estar sendo gravado e vai ser anexado lá na minha página do YouTube para vocês. Voltando aqui, pense o seguinte agora. Depois que a gente fala que o recurso especial, o prazo dele, nós vamos falar de cabimento, né? E aí o cabimento, né? Nós vamos nos reportar à Constituição Federal para falar sobre esse cabimento, né? Sobre a fundamentação, perdão, desse recurso, certo? E aí, olha lá, a fundamentação, voltando aqui nós estamos na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal tem lá o artigo 105, né, que fala da competência do STJ. Ok? É o STJ. E nesse caso aí, 105 fala, compete ao STJ. Aí vem inciso 1, que fala originariamente, né, que são as competências originárias, né? Competências originárias. O inciso 2 vai falar, no inciso 2, vai falar do recurso ordinário que vai para o STJ. Olha lá, aqui, certo? E o que nos interessa é o inciso 3, que fala aqui, ó, julgar em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal, do território, quando a decisão recorrida A, B, C, né, são as três fundamentações, né, que é as hipóteses de cabimento, que são as hipóteses de cabimento, ok? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? Vamos voltar lá na tela branca, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá na nossa tela. E vamos escrever, ó. Fundamentação. A fundamentação, obviamente vocês já viram num vídeo anterior aí, mas a fundamentação é artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, fundamenta o recurso especial. Tá? Órgão julgador. Qual que é o órgão julgador? Órgão julgador agora. Vamos lá. Estudar todo o artigo. É o STJ. Então, o recurso especial sempre vai caber para o STJ. Né? Para o STJ. Então, recorreu. É recurso especial, tem que ser endereçado para o STJ. Tá? Ou seja, né? Órgão julgador aqui, que eu vou colocar órgão julgador, barra, ou melhor, né? Vou colocar aqui até competência é do STJ, certo?
o órgão judiciário julgador, não tem como outro tribunal julgar o recurso especial, até porque a Constituição Federal ela é taxativa que esse recurso cabe para o STJ. O STJ. Quais tipos de decisão que nós podemos recorrer? Então, decisões passíveis especial. Então, vamos lá. Contra quais decisões que podem, aliás, ser atacadas por recurso especial, né? Olha só, para isso daqui, né? Nós temos que ir lá no texto da lei e da própria Constituição, né? Porque lá no inciso 3, né? Ele vai falar, olha aqui, ó, causas decididas em única ou última instância, pelo TRF ou pelos tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e territórios. Então, vamos lá, né? Vamos novamente para o nosso material. Decisões passíveis de recursos especial, ou seja, contra quais decisões, né? Sempre se cabe contra decisões de única ou última instância, certo? Proferidas pelos TRFs, são os tribunais regionais federais, né? Pelos TJs, que são os tribunais de justiça estaduais, e pelo TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá? Então, decisões passíveis de recurso são essas, né? As que são decididas em única e última instância, proferidas pelo TRF, pelos TRFs, pelos TJs e pelo TJDFT. E atenção, anota uma coisa aí para vocês. Aqui eu vou pedir para vocês anotarem, certo? Essa questão. Por quê? Por que que a lei fala lá, né? Por que que a lei fala única instância? Olha só para você ver aqui. Quando a lei fala, e isso aqui é um raciocínio que nós temos que falar, ó, em única ou última instância, certo? Pelos TRFs. Então, aqui a gente tem que fazer algumas colocações, tá? Quando se fala em única, anota aí, está falando de competência originária, ou seja, cabe recurso para o STJ em decisão de única instância quando a competência é originária. De quem? Dos tribunais regionais federais, ou dos TJs, ou dos tribunais do outro tribunal federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E quando fala última instância, é aquela decisão de segundo grau. Tá? Então, o cabimento é esse. Não cabe recurso especial contra a decisão da primeira instância. Tá? Detalhezinho, por quê? Contra decisões da primeira instância, o recurso cabível é para os tribunais de justiça, é para o próprio tribunal de justiça ou para o tribunal regional federal, certo? Ou para o tribunal de justiça do Distrito Federal. Ok? Então, tem que se lembrar isso. Por quê? Numa hora que a gente pode perguntar aí, por quê? O que quer dizer a expressão única? Lá no inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal. Nesse caso, está querendo dizer que contra as decisões decididas em única instância, referentes a causas de competências originárias dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça.
ok? Mas a gente tem que fazer algumas situações. Por que que eu falo aqui? Olha isso aqui. O cabimento, isso aqui quer dizer cabimento. Não é qualquer decisão que vai, contra qualquer decisão, vai caber lá o tal do recurso especial, não. Certo? Não é, não. Então, aqui, essas hipóteses querem dizer sobre cabimento. Ok? Olha lá. Cabimento. Quer dizer quanto a cabimento nesse caso. Então, cabe, óbvio que cabe, recurso especial contra decisões, mas nestes casos. É isso que a lei está nos falando. É isso, tá? Então, o cabimento estão lá nos incisos A, B e C, nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal. Então, vai caber quando a decisão contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, né? Quando a decisão julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal ou quando der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Tá? Então, cabimento. Cabimentos estão lá nesses três incisos. Nunca, não esqueçam disso. Ok? Então, olha só. Vamos lá. Hipóteses de cabimento. São as hipóteses trazidas nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal. Né? E veja só, olha que interessante. Mas a gente está estudando processo civil, certo? E a gente precisa ir lá na Constituição para poder fundamentar toda essa situação de recurso especial, tá? De recurso especial. E o recurso especial tem essas hipóteses de cabimento, essas três hipóteses, né? Contrariar lei federal, certo? Negar-lhe vigência, dar interpretação diversa, certo? E por aí vai. Não se pode deixar de avaliar isso. Isso é uma questão que você anota no seu caderno aí e deixa e avalia isso posteriormente, pessoal. Não deixa de estudar, de ver isso daí, tá? Até porque, pessoal, veja só, na prática, vamos pensar na prática. Lá na prática, se em hipótese de você ter que fazer um recurso especial, você terá que, no seu recurso, demonstrar este cabimento. Demonstrar que a decisão está contrariando, por exemplo, uma lei federal. Demonstrar que a decisão está dando interpretação divergente que tenha dado a outro tribunal. Demonstrar que está havendo uma espécie de negativa, né, de vigência. Ok? Então, não tem essas hipóteses de cabimento aí, elas são importantíssimas. E lembrar o seguinte, agora eu vou voltar aqui e vou fazer uma observação. Vou fazer uma observação.
Anota aí, observação importante. Nunca deve-se deixar de lembrar que o STJ é um tribunal de direito, como todos os outros tribunais superiores. Portanto, ele zelará pelo cumprimento das normas legais, zelará pelo cumprimento das normas legais, ok? Ok. Onde se infere que não caberá ao STJ analisar matéria fático-probatória. Certo? Nem o STJ, nem o STF, nem o TST, os tribunais superiores não analisam matéria fático-probatória. E olha que interessante, pessoal. Olha que interessante aqui. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Vamos lá agora no site do STJ. No site do STJ. E vamos ver uma questão aqui. A gente vai lá em jurisprudência, tá? Lembrando, pessoal, vocês sempre podem fazer esse exercício em casa. Vai em jurisprudência e olha, né? Algumas questões. A gente pode vir aqui em súmulas, tá? E nós vamos ver algumas questões que precisamos sempre estar atento. Vai no enunciado. Aqui ele está de trás para frente, então eu vou lá no final, vou ver desde a súmula 1. E vamos analisar, não sei se vocês lembram que um dia eu falei, né, para vocês, vamos analisar isso aqui, ó. Súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Ok? Ou seja, isto aqui, essa súmula 7 do STJ, está fundamentando justamente a questão de ser o tribunal STJ um tribunal de direito, certo? Onde ele não analisará questão fático-probatória, tá? Vamos voltar lá e vamos completar isso. Isso aqui está na súmula 7 do STJ. Súmula 7 do STJ. Essa súmula é importante, o teor dela vai falar para a gente sobre essa questão que a gente está falando, vai fundamentar mais ainda a questão do conjunto fático-probatório. Certo? E aí a gente deve sempre lembrar, que em sendo o tribunal, o STJ, um tribunal de direito, né? Não há possibilidade dele falar assim, aqui nesse caso, nós precisamos analisar a prova pericial, o teor da prova pericial. O STJ não julga isso, não. Ele vai julgar a questão de direito, certo? E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, né? Eu não sei aí, mas eu acho que talvez, se tiver alguém aqui que tenha um pouco mais de conhecimento sobre desapropriação, tem alguém aqui que tem conhecimento sobre isso aí? Se tiver, né, se manifesta aí.
Mas é uma questão mais de, não de lei, tá? É de procedimento. Só para ver, a gente vai dar uma conversada aqui. Eu não sei se o Kleber pode falar, o Kleber, ele trabalha no poder público, né? Tem experiência no poder público. Kleber, você pode falar? Eu vou desabilitar aqui seu microfone. Vou habilitar, aliás. Desculpa, não ouvi. Uai, o Kleber, ele entrou aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Oi, Kleber. Kleber, você pode falar? Kleber? Kleber saiu aqui. Tá, tudo bem. Eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? Mas olha só, eu vou chamar aqui, a ver se o Ricardo está disponível aí. Ricardo, tudo bem? Você pode falar? Ô, beleza, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, certo? Posso habilitar seu vídeo aqui? Pode. Então vamos lá. Eu estou pedindo para você abrir o vídeo do seu... Aí, se você conseguir, abra. Seguinte, você alguma vez já ouviu falar do que é o processo de licitação? Por alto, sim. Sim, desculpa, de desapropriação? Já. Já, né? Então, de toda essa parte que a gente está estudando aqui agora, né? De tudo que a gente está estudando aqui, queria conversar o seguinte. Quando a desapropriação, de forma geral, a gente entende que ela vai retirar um bem do particular e colocá-lo no poder público, mas o poder público vai pagar por isso, ok? E aí, nesse ponto, aí, imagina só que o seu imóvel está sendo desapropriado. Pensa você como cidadão, seu imóvel está sendo desapropriado e o poder público, o seu imóvel vale lá R$ 1 milhão e o poder público quer pagar 300 mil, certo? Nesse imóvel. E um juiz vem, fundamenta dizendo que vai te pagar, que o poder público pode te pagar os 300 mil, porque é o valor de avaliação venal do bem, e vem o Tribunal de Justiça e entende também que está correto, certo? Você poderia fazer um recurso especial para dizer, nesse caso, que ainda que tivesse que analisar questão de laudo pericial onde demonstra que o valor é outro, ainda assim as decisões estariam contrariando lei federal? Eu acho que não. Parece, né? Seria o caso, dá a entender que seria o caso do direito de ser indenizado, e isso já foi entendido, porém é uma discórdia no valor a ser pago, né? Certo, mas então você faria o recurso especial em outro fundamento? Acho que não. Você acha que não? Olha só o tanto que o direito é interessante, né? Apesar de a gente ter lá a súmula 7, que fala que não pode analisar a matéria fática probatória, olha como funcionam as brechas, né? Quando se faz a desapropriação, a norma do direito administrativo diz que o poder público deverá indenizar, certo? Em preço prévio e justo, né? Justa e Tá prévia. contrariando aí, né? Exatamente. Olha que interessante. E aí, nesse ponto, então, não se trata de análise de matéria fático-probatória. E sim de cumprimento da lei. Exatamente. Você defende o cumprimento da lei. E fala, então, volta lá para a instância inferior, decretar o preço justo. Diz lá o preço justo, STJ, porque o preço justo é outro, né? É o valor venal, né? Não é o valor E venal. já, O valor venal é injusto, no caso que a gente está falando, né? A avaliação está com preço totalmente divergente. Entendeu? certo. Né? Então, pessoal,
vou desabilitar aqui seu microfone. Obrigado aí pela participação, tá? Valeu. É o seguinte, pessoal, olha só, a gente faz essa brincadeira de raciocinar. Por que que a gente usa o processo civil, o recurso especial do processo civil, tá? Para entender, neste caso, que ainda que tenha-se que analisar um laudo que diz que o preço é outro, né? A gente pode fazer recurso especial. Por quê? Porque o STJ tem entendido, por exemplo, que as desapropriações não podem ser dados preço vil, né? A indenização da desapropriação não pode ser em preço vil. Isso contraria norma federal, contraria lei federal, tá? Certo? Para finalizar a aula aqui, aí amanhã a gente fala um pouco complementa esse recurso e fala também um pouco de recurso extraordinário. Eu vou compartilhar aqui com vocês, nós vamos de novo no site do STJ e vou compartilhar com vocês algo que está lá na jurisprudência. Né? Acho bacana essas aulas online, que aí a gente já vai mostrando aqui para vocês como é que está funcionando e tal. Estou aqui no banco de jurisprudência do STJ. A gente coloca lá, ó, desapropriação e preço vil. Vil quer dizer vileza, né? E é preço vil, imprestável, muito abaixo, né? E vamos pesquisar. Olha aqui, eu tenho 6 acórdãos. Vem aqui. Ó, cuida-se na origem de ação de indenização por danos morais por desapropriação a preço vil. Ajuizada Nelson Regel. E aí ele vem e fala, né, que está cuidando, que isso se trata disso, né? Não é exatamente essa aqui que eu queria ver, mas olha, que o STJ, ele vem e ele vai fundamentar. Ó, o Tribunal de Origem, em consonância com a jurisprudência do STJ, estou aqui, ó, no número 2, deixou expressamente consignado que, para deferimento do pedido de adjudicação, deve a avaliação ser corrigida monetariamente, porque deferir... Só um pouquinho. Desculpa. Porque deferir a medida postulada sem essa avaliação é chancelar em caso a hipótese de preço vil na expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo, né? Aqui estou falando, na realidade, de crédito tributário, apesar da gente ter falado de desapropriação. Mas olha só, mesmo que tenha que se analisar preço vil, tá? O STJ vem entendendo que a questão de preço vil tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida pelos tribunais. E por aí vai. Né? O STF, por exemplo, fala muito de preço vil também. O STF também fala muito de preço vil. Ok? Então, né? É claro que um recurso que a gente interpõe um recurso especial onde o preço de uma desapropriação tenha sido pago em valor muito abaixo, não contraria a súmula 7. Não contraria, porque você está analisando, na realidade, a vileza, né? Analisando a vileza do pagamento de uma determinada desapropriação. Ok, pessoal? Né? Pessoal, para finalizar aqui, né, vou só dar algum recado aí. Esse vídeo eu vou postar daqui a pouco no YouTube, como aula de hoje. A gente amanhã vai falar um pouco mais de recurso para o STF e para o STJ, tá? E vamos terminar na semana que vem, certo? A aula de hoje acabou, né? Até porque é o horário que ela acaba normalmente, 20h40, certo? E amanhã eu espero todos vocês para a gente ter uma aula via Zoom sobre continuando a matéria recursal, tá?
E é isso daí. Quem não falou ainda presente lá no Google Classroom, vai lá e comenta lá presente comigo, né, para que eu possa olhar posteriormente e conferir quem esteve aqui na aula. Então, até logo, um forte abraço para vocês e até amanhã.